Superman do James Gunn é o filme mais Superman que existe. Esse foi o pensamento que não saía da minha cabeça enquanto eu assisti esse filme, porque sinceramente já fazia um tempo que eu não assistia um filme de super-herói que se entregava tanto assim à sua proposta, que é exatamente ser um filme de super-herói, e conseguia fazer isso tão bem sem precisar sair dessa proposta e sem tentar querer ser uma coisa que quer ser levado muito mais a sério do que deveria. Quando esse filme foi anunciado, muita gente ficou com medo que ele fosse igual ao Man of Steel do Zack Snyder, já que muita gente tem trauma com esse filme, né? Mas pessoalmente eu gosto desse filme. Esse filme é bom naquilo que ele se propõe a ser, mesmo que em alguns momentos o Zack Snyder exagere um pouco no salsa da coisa. Eu acho esse filme bom. Mas esse medo meio que basou quando anunciaram que o diretor seria ninguém mais, ninguém menos que o nosso James Arma. Nesse momento, quase todo mundo ficou com certezas de que esse filme seria algo bom. E essas certezas não podiam estar mais que certas, porque esse filme é absoluto cinema. Meu objetivo com esse vídeo é tentar te convencer a assistir esse filme, caso você não tenha assistido ainda, é claro. E se você já assistiu, talvez você reveja o filme para poder perceber os detalhes que você talvez deixou passar. Mas antes de tudo, se você gostar desse vídeo, comenta alguma coisa relacionada ao filme. E se você tiver culhões ainda, compartilha esse vídeo com teus amiguinhos. Isso é algo que vai me ajudar muito. Na minha visão, esse filme não tenta ser algo muito realista e nem algo que quer ser levado muito a sério. Porque esse filme abraça o gênero de super-herói. E isso começa logo pelas cores. A paleta de cor desse filme em si é algo muito vibrante e vivo, quase como se tivesse saído diretamente daquelas HQs clássicas do Superman. E esse detalhe obviamente foi pensado e feito de forma proposital para trazer aquela vibe ou aquele visual mais clássico que aquelas antigas histórias em quadrinhos de Superman tinham. Além de que as cores desse filme meio que nos fazem ter um preconceito ou uma ideia prévia sobre qual vai ser o tom desse filme e que tipo de Superman a gente está prestes a ver. Porque, por exemplo, se você parar para olhar mais atentamente nas cores do traje do Superman nesse filme, você vai perceber que elas se diferem muito, mas muito mesmo, das cores do traje do Man of Steel, do Zack Snyder. Enquanto que o azul usado nesse traje é um azul mais claro, um azul que está numa vibe mais medium piercing blue, que é aquele azul que na linguagem das cores pode vir representar a esperança, a justiça e a bondade. O azul do traje do Man of Steel é um azul mais escuro e quase sem nenhuma saturação. Isso meio que foi feito de forma proposital pelo Zack Snyder, porque isso, querendo ou não, também refletia na mensagem que o Zack Snyder queria passar com aquele Superman, já que era um Superman mais realista, por assim dizer. Um Superman que estava lidando com certos dilemas morais. Já o amarelo no cinto dele, que está mais lá para nos lembrar do heroísmo, do otimismo do Superman perante situações em que as coisas parecem muito difíceis, além de simbolizar a luz que o Superman representa para o povo de Metrópolis. Enquanto que já no Man of Steel, o amarelo quase nem se percebe no traje. E uma curiosidade é que o James Gunn se inspirou nos visuais como os da HQ O Reino do Amanhã, que era ilustrada pelo Alex Ross, para a criação do traje desse novo Superman. E essa vibrância, obviamente, não se encontra só nas cores do traje. O filme em si tem cores muito vivas. E para além da câmera, isso também se deve ao fato deles terem usado iluminação natural em várias cenas do filme. E quando eu falo iluminação natural, eu estou tentando dizer aqui que basicamente eles gravaram o filme ao ar livre. Mas saindo um pouco desse aspecto e falando da narrativa desse filme, eu acho que o James Gunn faz algo bem interessante aqui, que é usar aquela mensagem que os pais biológicos do Clark deixaram para ele como algo que moldou a moral do Clark. E mais tarde usar esse mesmo fator para questionar a veracidade da motivação por trás das ações do Clark como pessoa e como Superman. Porque na mensagem deixada pelos pais biológicos do Clark, eles basicamente falam que o Clark deve ser alguém gentil, alguém que deve salvar os outros e proteger as pessoas. Mas quando o Clark consegue ouvir o resto da mensagem, já que alguma parte da mensagem havia sido danificada da viagem de Krypton para a Terra, ele percebe que os pais, na verdade, queriam que ele governasse o planeta e tivesse várias esposas para procriar e gerar descendentes que teriam linhagem kryptoniana. Isso tudo para dar continuidade à espécie e fazer com que os kryptonianos não sejam extintos do universo. E quando o Clark ouve isso, ele fica confuso e perdido, porque as pessoas que ele mais idolatrava e seguia seus ensinamentos todos os dias, na verdade, não eram pessoas com um pensamento tão ortodoxo assim. E isso é uma das coisas que causam um mini arco de revisão e mudança dos valores morais do Superman.
durante o filme. Mas colocando toda essa merda aqui que eu falei em 500 ou em palavras pequenas, eu diria que esse filme é algo bem digerível, sabe? É um filme em que você fica facilmente imerso na sua narrativa. E eu sei que o que eu vou falar agora é muito óbvio, mas o James Gunn consegue escrever os roteiros e adaptar eles de uma forma tão orgânica e natural que você, daqui para aqui, fica preso no filme. Além daquele toque de comédia que ele sempre coloca nos seus filmes. Claro que nesse filme, obviamente, terá momentos mais sérios em que o personagem principal, a.k.a. o Superman, será obrigado a reinventar seus valores por causa do antagonista, a.k.a. Lex Luthor. Mas também terão momentos mais fantasiosos, momentos onde a câmera fica com uma perspectiva super exagerada, momentos esses onde eu acho que o James Gunn quer te lembrar que você está vendo um filme de super-herói. Então você não precisa levar essa merda tão a sério assim. Mas em geral eu vejo esse filme como uma coisa simples, mas é um simples bem feito. Aliás, muito bem feito.